vamos apresentar efetivamente o ciclo de evolução que nós temos dentro desse novo ecossistema da Microsoft. Importante lembrar, o Project é uma solução que vem nos acompanhando há mais de 2 décadas e naturalmente existia essa necessidade de evoluir tecnologicamente. A solução ela vinha sofrendo pequenas evoluções técnicas, mas não conseguia acompanhar as novas realidades, as necessidades modernas, um melhor cenário de usabilidade e principalmente a conexão nativa com soluções de inteligência artificial. Dentro desse novo ecossistema, nós temos o Power Planner, o Planner Premium como solução referência para o gerenciamento de projetos. Para essa demonstração, vou compartilhar com vocês a minha tela e fazer 2 demonstrações rápidas. A primeira, dentro do contexto do Planner Premium, quais são as grandes novidades que a solução nos traz em questão de produtividade, mobilidade, flexibilidade, usabilidade e inteligência artificial. E logo em seguida, naturalmente, demonstrar o Power Project, a solução da Unix definitiva para a gestão corporativa de projetos, programas e portfólios. Compartilhando então a tela. Pronto. Temos aqui a nossa tela compartilhada com a tela original do Planner Premium. Tá? Quando nós conectamos no cenário do Planner, eu tenho no meu menu lateral esquerdo, basicamente 4 opções. Em meu dia, eu visualizo todas as tarefas que eu tenho disponíveis ao meu usuário para a data de hoje. Tá? Então, o foco é na produtividade. Essa tela ela pode ser acessada via navegador, via Teams ou via dispositivo móvel, o que nos traz, então, uma grande flexibilidade e mobilidade quanto ao entendimento das atividades que o indivíduo precisa desenvolver no seu dia a dia. Em minhas tarefas, eu tenho uma percepção de todas as tarefas atribuídas ao meu usuário, indiferente do dia, então consigo ter uma percepção de todas as atribuições de tarefas de rotina, tarefas de projeto, tarefas voltadas à execução de atividades da minha equipe. E em meus planos eu consigo, de fato, visualizar todos os planos ou projetos a qual faço parte, seja como integrante de equipe, seja como gestor daquele projeto propriamente dito. Tá? Dentro da plataforma, diferentemente do que nós tínhamos dentro do cenário do Project Online, agora nós temos a possibilidade de trabalhar com 3 tipos de projetos. Posso trabalhar com projetos preditivos tradicionais, com cronograma início, meio e fim. Posso trabalhar com projetos 100% ágeis, utilizando Scrum, utilizando planejamento por sprints, ou eu posso trabalhar naturalmente também dentro de um contexto de projetos híbridos, onde parte do meu projeto é executado de forma preditiva e alguns entregáveis eles são executados de forma ágil. Tá? A plataforma nos permite trabalhar com diversas tipologias de projeto, então eu já posso trabalhar com modelos de projetos pré-estabelecidos. Qual que é o objetivo? Ganho de produtividade. Eu posso utilizar toda a lição aprendida dentro da minha organização, todos os pontos positivos e negativos, oportunidades e lições do passado e utilizar históricos de projetos da minha instituição, da minha organização, como base para projetos no futuro. A ideia é bem simples, aumentar a produtividade do meu time. Eu não preciso começar o meu projeto do zero, eu posso já iniciar um projeto, então se eu quiser aqui um projeto, por exemplo, de desenvolvimento, eu posso escolher um modelo pré-estabelecido, vamos utilizar aqui a data de hoje, e a plataforma já cria para mim automaticamente um plano com um conjunto de tarefas pré-estabelecidas e um processo de agrupamento dessas atividades. Tá? Observando a tela do Planner Premium, nós já observamos que é uma tela muito mais simples, muito mais fluida. Quando eu clico sobre as atividades, eu tenho um formulário bem simples de preenchimento das informações, o nome da tarefa, rótulos de classificação, data de início, data de término, duração, percentual de conclusão, listas de verificação, previsão de volume de trabalho necessário, tá? Relação de interdependência, início-início, término-término, término-início, similar ao que nós temos dentro do ecossistema do Microsoft Project, tá? A opção de incluir anexos, então posso incluir anexos que vão servir como sustentação para a execução daquela atividade ou anexos que servem para evidenciar a conclusão daquela atividade específica dentro do meu projeto. De forma similar ao que acontece com o Project Online, eu posso criar novas colunas, ou seja, novos campos, com o objetivo de trazer maior esclarecimento, maior coleta de dados em relação às necessidades de cada atividade, de cada tipo de projeto que porventura eu tenho. Dentro do contexto do Planner agora, a partir do plano 3, eu posso clicar aqui no Copilot e eu tenho um assistente de inteligência artificial que me auxilia em todo o ciclo de gerenciamento. Ele pode me auxiliar a criar tarefas, a replanejar o meu cronograma, a fazer o processo de balanceamento de recursos, otimizar o ciclo de gerenciamento do meu projeto ou me auxiliar eventualmente na recuperação de prazo em caso de desvio. A plataforma nos traz a opção nativa de trabalhar com a definição de linhas de base, então consigo prover o processo de definição de linha de base e posteriormente prover o processo de acompanhamento sobre como cada atividade que foi planejada e dentro desse planejamento as atividades que estão previstas, se elas estão dentro ou fora do prazo. Dentro da solução, eu consigo prover o processo de atribuição de recursos de forma bem simples e bem ágil. Tá? Esse mesmo processo de gestão ele pode acontecer no navegador, pode acontecer dentro do Teams, pode acontecer no meu smartphone, seja iOS ou Android. Então, isso me traz uma mobilidade. Durante um processo de viagem ou durante o deslocamento, eu consigo visualizar o andamento do meu projeto, atualizar as minhas próprias atividades. Dentro da plataforma agora, nós temos uma visão de Kanban. Então, eu consigo distribuir essas tarefas de acordo com buckets ou containers de organização das minhas atividades, visando trazer maior
esclarecimento e maior organização quanto às principais atividades que precisam ser desenvolvidas dentro do meu projeto. Eu consigo trabalhar com outras visões, inclusive baseada em progresso, atribuição, prioridade ou até mesmo sprint. Eu tenho sempre a fluidez de um simples click-arraste para conseguir ter uma percepção sobre o andamento da minha atividade, a conclusão das minhas operações. Quando eu clico em linha de tempo, eu tenho um gráfico Gantt muito mais rico e muito mais interativo se compararmos com o cenário do Project Online. Agora eu consigo não só visualizar de forma simples a interdependência, o relacionamento entre os meus entregáveis, pensando em projetos preditivos, mas eu posso, em tempo real, clicar sobre uma determinada atividade e prover o processo de replanejamento se for necessário. Todas as alterações que porventura forem realizadas, por exemplo, essa atividade agora terá 4 dias de duração. Eu consigo ter uma percepção em tempo real no meu gráfico Gantt. E todas as tarefas agora elas apresentam também um histórico de rastreabilidade. Então eu consigo saber quando a minha tarefa ela foi criada, quais alterações foram realizadas, quais eram os valores anteriores e quais são os novos valores. A plataforma nos disponibiliza um processo de criação de relatórios, gráficos básicos, mas relatórios também gerados automaticamente com IA, caso o usuário trabalhe com Plano 3 e possua o Copilot 365, tá? Conseguimos ter uma percepção sobre os colaboradores que eventualmente fazem parte do meu projeto, número de tarefas atribuídas e a situação dessas tarefas. Temos uma percepção clara agora em relação às atribuições, então consigo saber quais atividades estão atribuídas a quais colaboradores e como aquela atividade ela é distribuída dentro da linha do tempo. Então, por exemplo, essa atividade que eu acabei de atribuir ao meu próprio usuário, proteger o patrocínio do projeto, é uma atividade de 8 horas de duração. Eu consigo perceber de forma bem granular como que essas horas estão distribuídas ao longo do tempo. Eu consigo fazer naturalmente replanejamentos, visando garantir que a execução das atividades reflitam efetivamente dentro do contexto do meu projeto. Essas visões podem ser vistas de forma diária, semanal, mensal ou até mesmo anual. E dentro da solução agora, nós temos um contexto bem interessante chamado de metas. Muitas vezes o nosso projeto ele é muito extenso e os objetivos podem ser de difícil entendimento da equipe do projeto. Eu consigo, então, agora dividir o escopo do meu projeto em metas, em objetivos, e cada objetivo 1, por exemplo, eu consigo estabelecer quais tarefas precisam ser executadas para que aquele determinado objetivo possa ser concluído. Qual a grande vantagem desse recurso? Uma percepção mais fluida junto à equipe do projeto sobre quais são as atividades importantes dentro de um determinado ciclo de avaliação e como nós conseguimos atender a objetivos pontuais do meu projeto, visando atender o propósito final, o escopo efetivo no nosso planejamento. Essa visão de objetivos, ela reflete também dentro da minha visão de Kanban, então consigo visualizar tarefas vinculadas a objetivos, quais são os objetivos e simplesmente clicar e arrastar, e sempre que for necessário também o processo de planejamento em projetos ágeis, eu consigo prover um processo de gerenciamento baseado por sprints e definir quais as atividades vão fazer parte de cada sprint. E trazendo, então, tanto o contexto de projetos preditivos, projetos ágeis ou os famosos projetos bimodais, parte preditivos e parte orientada em projetos ágeis. Tá? Dentro da plataforma, o que nós conseguimos observar de forma bem clara, dentro do Planner Premium, tá? Eu consigo ainda prover um processo de gestão de portfólios, então posso selecionar um conjunto de projetos que fazem parte do contexto do meu portfólio, e eu consigo depois visualizar os entregáveis desses projetos dentro da visão de roadmap. É uma solução mais robusta, é uma solução mais fluida, uma solução mais moderna e mais flexível se comparada com a solução que nós temos hoje do Project Server ou Project Online. Naturalmente, aqueles colaboradores que porventura experimentaram o Planner Premium em algum momento sentiram falta de alguns elementos de controle complementares, naturais ao ciclo de gerenciamento de um projeto, como o mapeamento de riscos, mapeamento de problemas, ciclo de vida do projeto, gestão financeira, uma gestão mais ágil ou uma gestão mais otimizada dos meus recursos, uma visão do próprio ciclo, quais são as etapas que o meu projeto precisa percorrer, uma personalização de calendários. Isso, de fato, não é possível ser realizado diretamente dentro da tela do Planner Premium, mas visando atender a necessidades otimizadas e robustas de gerenciamento de projetos, programas e portfólio, nós da Ionix desenvolvemos uma solução muito mais robusta, 100% nativa, sem nenhuma codificação complementar e sem um custo de licenciamento adicional, que nós denominamos aqui de Power Project. Com o Power Project, o que nós conseguimos trazer é todo o poder e flexibilidade de gestão que nós tínhamos dentro do Project Online, com a usabilidade, flexibilidade e integração com agentes de inteligência artificial dentro de uma única só solução. Dentro da página principal, então, nós temos a nossa central de projetos, muito parecido com a central de projetos do Project, projetos ativos, projetos fechados, projetos da minha organização. Conseguimos criar campos customizados baseados em indicadores, inclusive. Então, tem indicadores sobre a performance do meu projeto, percentual de conclusão, percentual de previsão. Ao clicar em um projeto em específico, eu consigo ter uma percepção agora sobre o seu ciclo de vida. Então, nós podemos ter diversos tipos de projeto, assim como no contexto do Project Online. Conseguimos ter ciclos de vida do projeto. Então, a própria plataforma nos orienta quanto à metodologia de gerenciamento de projetos institucional. Quais são as etapas e estágios que precisam ser
percorridos para que o meu projeto possa ser conduzido da melhor forma possível. A própria plataforma vai me identificar o que eu preciso fazer na fase inicial, o que eu preciso fazer na fase de planejamento, até que eu consiga concluir todas as etapas e estágios do meu ciclo de vida. Esse ciclo de vida ele é totalmente parametrizável dentro do contexto de cada cliente. A solução ainda nos permite trazer uma percepção de indicadores visuais, seja da condição do projeto, como, por exemplo, esse projeto 69% de execução, frente a 42% previsto, custo total que esse projeto já nos traz, tá? Eu consigo carregar aqui o meu cronograma do Project Professional. Para que isso? Para ele ler as informações do Project Professional e receber alterações que, porventura, foram realizadas por mim dentro do ambiente em nuvem, tá? Conseguimos customizar, parametrizar uma série de formulários eletrônicos, como termo de abertura, gerenciamento de riscos, gerenciamento de problemas, gerenciamento de documentos, gerenciamento de mudança. Um aspecto interessante, todo o meu processo de navegação, ele acontece de forma integrada à própria plataforma, eu não preciso ficar saindo entre soluções. O armazenamento de documentos continua disponível dentro do ecossistema do SharePoint, porém eu consigo visualizá-los e gerenciá-los diretamente no meu navegador. E quando eu clico na opção de tarefas, o que nós temos, na verdade, é a visão do Planner Premium dentro da solução. As operações que, porventura, eu faço, se eu coloco aqui, por exemplo, olá, a data de hoje, 23/04, e peço para abrir esse mesmo projeto dentro do Planner, eu visualizo que as alterações realizadas dentro do Planner são refletidas dentro do Power Project, e as alterações realizadas no Power Project são refletidas em tempo real, também dentro do contexto do Planner. Aqui nós temos uma visão otimizada de sprints, uma visão otimizada de equipe. Quando provemos um processo de criação de projetos, nós temos também um ciclo de gerenciamento de demandas, então posso iniciar o processo de gerenciamento de uma determinada demanda, e todos os formulários eletrônicos eles já estão integrados ao Copilot. Então, se porventura eu tenho um canvas, por exemplo, do meu projeto, seja em PDF, em Word ou em imagem, eu posso simplesmente clicar e arrastar, e nesse clicar e arrastar, a plataforma automaticamente promove um processo de identificação das informações presentes naquele Word, no PowerPoint, no Excel, numa imagem, e automaticamente vai prover um processo de sugestão, ou seja, um preenchimento automático. Qual que é a grande vantagem desse contexto? Eu tenho aumento de produtividade. Se eventualmente os meus colaboradores ou eventuais clientes ou parceiros me enviam um conteúdo digital, eu consigo criar um novo projeto 100% simplesmente clicando e arrastando sobre esse documento. Isso me traz produtividade, isso me traz simplicidade no meu ciclo de gestão. A plataforma nos traz oportunidade de geração de relatórios em tempo real, seja diretamente dentro do contexto do Power Project ou, eventualmente, relatórios integrados ao ecossistema do Power BI. Então, eu continuo utilizando o Power BI como uma plataforma de análise de dados dentro do ecossistema da Microsoft, consigo trazer dados do Power Project para dentro do Power BI e disponibilizar dentro da solução relatórios dinâmicos e interativos. Novamente com uma vantagem gigantesca. Aqui eu tenho todo o meu processo de navegação diretamente na mesma solução. Eu não preciso ficar acessando o Project Professional, depois acessar o site do projeto, depois voltar na tela do Project Online. Todo o meu ciclo de gestão ele acontece impreterivelmente dentro da mesma solução. Além do próprio contexto de geração de demandas com ciclo de aprovação para que essas demandas se transformem automaticamente em projetos, além do próprio ciclo de gerenciamento de cada projeto existente dentro da nossa plataforma, nós conseguimos prover o processo de integração automática com Teams, ciclos de aprovação e tomada de decisão também pelo Teams. Então, quando um projeto ele sair do não iniciado e for para em planejamento, eu posso requerer processos de tomada de decisão e aprovação multiníveis para os gestores, diretores ou clientes, via e-mail ou via Teams, e conseguimos também trazer automação de diversos outros processos correlacionados ao ciclo de gerenciamento do nosso projeto. Então, nós podemos ter gerenciamento de mudanças, gerenciamento de riscos, gestão de problemas, gestão de programas, gestão de portfólios, licenças ambientais, registro diário de obra, integração com RP para execução financeira ou execução, acompanhamento do físico financeiro. Essa solução da Unix, além de atender a todas as necessidades vinculadas ao ciclo de gerenciamento de projetos de portfólio tradicionalmente executados dentro do Project Online, nos traz uma flexibilidade muito grande para automatizarmos processos de apoio que estão totalmente correlacionados ao seu ciclo de gerenciamento de projetos. Tá? A nossa solução 100% flexível, com menor custo de mercado e, naturalmente, a decisão, como o próprio Marco comentou, mais acertada para o nosso ciclo de migração do Project Online para a solução Planner Premium, integrado com o nosso Power Apps denominado Power Project. Naturalmente, é uma apresentação muito rápida pelo nosso lapso temporal, pessoal, mas convidamos posteriormente a nos procurarem, acessarem o site da Unix e nos procurarem também para apresentações específicas, tá? Temos alguns cenários bem completos, inclusive com integrações com RPs como SAP e TOTS. Muito bom, Renan, muito bom. Acho que agora ninguém tem medo mais de migrar a plataforma, né? Já conseguimos vencer esse desafio aí. Espero que tenha passado essa segurança, né? Porque é uma plataforma que vocês podem verificar de um uso muito mais simplificado, muito mais robusta, muito mais fluida. Ali dentro do Planner também tem um agente de IA ali, né, que você pode atribuir tarefas, não deu tempo para mostrar, mas completamente integrada. E aqui eu deixo para a gente agora os próximos passos, né? O que a gente recomenda iniciar ainda este mês.
fazer o inventário, levantar todos os arquivos, documentos, workflows, integrações e customizações atuais no Project Online. Depois disso, validar o cenário escolhido, lembrando que a gente tem 4 cenários, além dos 3 oficiais, a gente tem esse, que foi demonstrado agora na prática. Validar esse cenário recomendado com a diretoria, com os tomadores de decisão, reservar budget, verificar, dependendo do cenário, por exemplo, o cenário B, que tem um custo de licenciamento mais significativo, e reservar budget para isso e também para os serviços de migração. Terceiro ponto, piloto, principalmente para os cenários 1, o cenário A, C e D, importante, né? Essa demonstração que o Renan fez aqui é um pouquinho do que seria uma POC. E o quarto ponto, que seria, então, plano de migração, desenhar essas ondas de migração e definir a data de cutover e congelamento do ambiente atual. Lembrando que cada trimestre que aumenta, o custo com serviços também pode aumentar aí na rede de parceiros disponíveis, né? Com o tempo passando, isso vai estreitando cada vez mais, né, nesse fluxo aí, nesse backlog de demandas. Bom, por último, a gente tem algumas perguntas aí que a gente separou um tempinho. Tem alguma perguntinha aí para a gente? Temos 2 perguntas aqui, tá? Primeiro do Vitor, alguma desses caminhos estão disponíveis em algum dos pacotes Microsoft 365, E1, E3 ou E5? A resposta, não, tá, pessoal? O Planner Premium, ele é licenciado de forma segmentada. Os pacotes E1, E3 e E5 disponibilizam basicamente o licenciamento do Planner clássico, tá? Então, é necessário pelo menos a aquisição do plano 1 ou plano 3 do Planner Premium, tá? Segunda pergunta que foi registrada aqui dentro da plataforma, tá? Senhores, poderiam informar se a descontinuação do Project Online impactará no licenciamento e uso das versões de desktop do Project, Standard e Professional? O Standard, naturalmente, ele sempre foi uma solução completamente desconectada do ciclo de gerenciamento corporativo, ele ainda continua disponível no mercado, né? O Professional, ele continua disponível, inclusive vinculado ao licenciamento do Planner Premium Plano 3, tá? Só com um ponto de atenção. Se você faz a aquisição do Planner Premium Plano 3, você tem direito ainda de utilização do Project Professional em até 5 dispositivos, autenticado com aquele mesmo usuário. Porém, o Planner Premium nativo, tá? Ele vai permitir que você importe cronogramas do Project Professional para a nuvem. A partir dessa importação, não existe mais comunicação com o Project Professional, tá? Ele fica totalmente ilhado. A única solução que vai permitir que você continue utilizando o Project Professional de forma fluida, trabalhando tanto no Project Professional quanto no ambiente em nuvem, é a solução da Unix, que é o Power Project, tá? Então, se você tem interesse em continuar utilizando a solução do próprio Project Professional, o único caminho que você tem é exatamente a utilização da nossa solução, porque é um componente que foi parametrizado 100% para atender necessidades robustas de organizações baseadas em Project Server ou Project Online e uma migração totalmente segura, fluida, sem impactos. Naturalmente, nós temos uma necessidade de treinamento dos usuários em decorrência de uma nova interface, mas é uma solução muito mais user-friendly, com uma curva de aprendizado mais otimizada, em comparação, inclusive, à própria solução do Project Online. Tá? Uma outra pergunta que foi publicada agora de forma anônima, entendi que pode ser feita integração com o RP TOTUS. Na verdade, nós já temos diversos cases, tanto de integração com RPs como TOTUS, tá? Proteus, quanto SAP, e também outras soluções de mercado, como, por exemplo, ServiceNow, tá? E, naturalmente, o ecossistema Microsoft, como o CRM Dynamics. Podemos utilizar e, se eventualmente tiver interesse, nos procurem para que possamos apresentar de forma prática cenários de integração também com o ecossistema de sistemas de gestão empresarial. Excelente, Renan, perfeito. Parabéns pela apresentação, parabéns, Marco. Passamos um pouquinho aqui, pessoal, mas o tema é importante, o tema atrai dúvidas e agradeço a todos que ficaram com a gente. Uma live com muitas pessoas, então fica aqui já na tela. Qualquer dúvida, qualquer detalhe, ficamos aqui à disposição, né, Brasoft e Unix, para dar sequência nos cenários com vocês. Quero mais uma vez agradecer aqui ao Marco, agradecer ao Renan, parabéns pela apresentação e a todos que ficaram com a gente aqui até o final. Pessoal, muito obrigado. Pessoal, se vocês quiserem deixar aqui as considerações finais, fiquem à vontade e a gente encerra a nossa live. Obrigado a todos por vir, é um prazer falar sobre esse assunto, é um assunto um pouco polêmico, né? A gente está vivendo uma fase de transição, mas fiquem tranquilos, a gente tem diversos cenários, pelo menos 4 aqui, para fazer esse processo de transição. Contem com a gente, contem com o time de Brasoft aqui para apoiá-los também. É uma grande satisfação, obrigado por vir. Agradeço a todos e lembrando, não deixem para a última hora. A nossa data limite, 30 de setembro, já está chegando, então se precisarem de qualquer apoio para análise do ambiente de vocês e auxílio na tomada de decisão, contem conosco. Excelente, pessoal. Obrigado a todos mais uma vez, um excelente restante de dia e até a próxima. Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.